Oi, meu nome é Giovana e eu me mudei para a Espanha simplesmente do nada. Calma, não foi tão do nada assim, mas eu sei que se você me conhece, foi isso que pareceu. Então, se você quer saber um pouquinho mais do que aconteceu comigo e como eu vim parar aqui na Espanha, ou se você tá pensando em se mudar para a Espanha, esse canal é pra você. Então fica aqui que eu vou contar tudinho pra vocês. Bom, esse aqui é meu primeiro vídeo e ele vai ser um vídeo curto, breve, eu prometo, porque eu sei que o que vocês querem saber mesmo vão estar nos próximos vídeos, mas acho que é um vídeo importante, um vídeo pra vocês me conhecerem, saberem, né, da onde eu vim, de onde veio a minha decisão e ver se também faz sentido pra vocês. Essa também tá sendo a minha primeira meta de 2026 que eu tô cumprindo. Esse vídeo, a criação desse canal é muito importante pra mim. O intuito dele sempre foi ajudar mais pessoas, assim como eu fui muito ajudada, e compartilhar o meu conhecimento. Eu sinto que eu tenho esse propósito, eu venho ajudando muita gente e eu pretendo alcançar ainda mais pessoas. Então, esse é o intuito desse canal. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, vou falar um pouquinho de mim, mas o ponto principal desse canal é trazer conteúdo pra vocês e principalmente mostrar como fazer os processos sozinhos. Vocês vão ver que é possível. Eu fiz todo o meu processo de vinda pra Espanha sozinha, eu fiz todo o meu processo de cidadania sozinha. Então, eu sei que esse vídeo vai ajudar muita gente, principalmente quem não tem condições também de pagar, né, uma assessoria, e até mesmo de mostrar que alguns processos vocês conseguem sim fazendo sozinho, tá bom? Primeiramente, quem é a Giovana? Bom, eu tenho 29 anos, eu sou de uma cidadezinha do interior do Paraná chamada Açaí. Sou engenheira civil, mas atualmente eu trabalho com consultoria, né? Eu trabalho na área de tecnologia. Esse sonho de me mudar para a Europa, na verdade, não foi do nada, não foi que simplesmente surgiu aqui e me mudei. Eu comecei esse planejamento há um pouco mais de 2 anos atrás. Eu estava bem, eu estava feliz com a minha vida no Brasil, mas eu sentia que ainda faltava isso. Isso é um sonho, né? Mudar para cá era um sonho que eu carregava comigo desde adolescente. Eu sempre quis viajar, eu sempre quis conhecer o mundo e eu sempre quis vir estudar para cá, principalmente. Mas, né, não tínhamos condições financeiras para isso e, né, me formei em engenharia civil, comecei a trabalhar. Graças a Deus, assim, tive uma trajetória do qual eu me orgulho muito, mas eu percebi, né, depois de muita terapia, que esse sonho, ele tava adormecido em mim, mas que fazia muito sentido eu voltar a lutar e correr atrás dele. Então, há um pouco mais de 2 anos, eu comecei a me planejar, a pesquisar, a entender o que eu queria vir fazer. Obviamente, não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque acho que não é o momento, mas saibam que não foi do nada, eu me planejei há muito tempo. Durante esse planejamento, eu troquei de emprego, eu passei a trabalhar na área de tecnologia, meu trabalho home office, o que mudou também muito a minha perspectiva de vida, minha perspectiva de qualidade de vida, e começou a fazer ainda mais sentido tudo isso que eu buscava. Então foi aí que eu decidi colocar a mão na massa efetivamente, tracei ali os meus objetivos. Eu queria realmente estudar pra cá, eu queria aperfeiçoar, né, Ai, como isso é difícil. Tô travada. Se isso aqui fosse uma conversa numa mesa de bar, seria muito mais fácil. Mas como eu consegui, né, atingir os meus objetivos? Durante esses 2 anos, eu comecei a pesquisar principalmente locais, né, que eu gostaria de visitar. A Espanha não estava definida há 2 anos atrás. Ela era, sim, uma opção, mas não era a minha principal opção. Eu tinha outros países em mente. Então, assim, a primeira coisa foi traçar alguns caminhos, me baseando mesmo em locais. Questões climáticas influenciaram, questões financeiras influenciaram. Então, eu fui realmente filtrando, mas eu ainda tinha muitas opções, até porque, assim, por onde eu vou eu me apaixono, eu queria morar em todos os lugares. Então, eu ainda assim tinha uma opção muito abrangente, o que, na verdade, torna as coisas um pouco mais difíceis, porque cada país tem as suas regras, então você tem que estudar muito, você tem que ler muito, entender as regras daquele país. Então, ter muitas opções também não é tão legal assim, mas era onde eu estava, né, há mais de 2 anos atrás. A partir disso, eu comecei a pesquisar as principais instituições e formas de estudos daqueles países, porque poderia ser uma nova graduação, poderia ser um mestrado, poderia ser técnico, né, que cada país tem ali o seu nome. Então, assim, eu dediquei muitas horas da minha vida
fazendo essas pesquisas e buscando o que fazia mais sentido pra mim. A partir disso também, eu comecei a buscar bolsas. Eu vou falar detalhadamente, tá? Nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês como fazer essas buscas, como encontrar essas oportunidades. Mas eu comecei a buscar bolsas de estudos e entender como eu conseguiria uma bolsa de estudo nesses lugares. Isso acaba também afunilando as minhas escolhas, porque cada país, cada bolsa tem as suas regras. Alguns vão exigir proficiência, outros não. Então ali também já começa a ser um filtro para você, o quão você pode se dedicar àquilo, porque algumas são mais difíceis que outras. Então, a partir disso, as minhas opções vão sendo um pouco mais filtradas e mais canalizadas em alguns países, em algumas opções. Então, esse foi o meu início de tudo. Bom, no meio disso tudo, eu também estava buscando a documentação da minha família, né, para tirar a cidadania italiana, porque tornaria esse processo um pouco mais fácil. Eu estava disposta a postergar um pouco esse processo de mudança, se fosse para vir com a cidadania. Mas eu estava fazendo o processo todo sozinha também. Tinha encontrado a certidão, tinha pedido para emitir a certidão, mas vocês sabem, o processo na Itália é bem demorado. E no meio disso tudo, eu continuei ali a minha pesquisa para escolher qual local, né, qual país, qual cidade eu gostaria de me mudar. Bom, no final do ano de 2024, eu vim para a Espanha. E, na verdade, eu me surpreendi muito positivamente. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas que vêm aqui, principalmente para Barcelona. E eu fiquei muito encantada com o país, assim, e ela não estava nas minhas primeiras opções, mas acabou subindo ali, né, e realmente se tornando uma das minhas principais opções. Diante desse processo todo, né, claro, não posso negar que o fato de ter conhecido o Vini, que já morava pra cá, também, né, influencia um pouco, não necessariamente mudar aqui pra Espanha, que era onde ele estava, mas ficar próximo, né, ter um acesso fácil a ele era uma opção, mas até então a Espanha ainda não estava decidida. O que acontece nesse meio tempo? A Itália mudou toda a sua legislação, onde milhares de pessoas de descendentes italianos tiveram o seu direito ali revogado, se assim posso dizer, mas perderam o direito de tirar a cidadania italiana. E eu sou uma dessas pessoas. Então, eu sofri meu luto ali da cidadania italiana, porque era a minha primeira opção. Então, não que eu não tivesse outros planos, mas era o meu plano principal. Então, além de que é óbvio, você, de um dia pra noite, foi literalmente isso, né? Foi da noite pro dia, você acorda vendo que você não tem direito mais e, né, eu não tinha ainda gastado tanto dinheiro com isso, mas muitas famílias já tinham investido dinheiro nisso e, enfim, né, veio o que veio. Depois que passou meu luto sobre isso, eu tirei um tempo ali pra processar tudo que tinha acontecido. E eu comecei a buscar ali outras opções. Foi então que eu descobri a minha cidadania espanhola, né? O meu direito à cidadania espanhola. Mas afinal, eu vim com a cidadania espanhola ou não? E a resposta é não, tá? Eu vim com visto. E vou contar resumidamente sobre isso aqui também. Mas óbvio, eu só quero dar uma introdução da minha vida pra vocês. Vou me dedicar em vídeos específicos para que vocês consigam assistir o que faz mais sentido para vocês. Eu sabia que eu tinha descendência espanhola, mas eu sempre soube que a cidadania espanhola era um pouco mais difícil, porque ela sempre era limitada a neto, né? Quando teve a lei da memória histórica. E até então eu não sabia que tinha saído uma nova lei, que é a lei da memória democrática, onde também, né, possibilitava filhos e netos tirarem a cidadania espanhola. Eu sabia que eu não era neta, mas eu não sabia exatamente quem era o espanhol da minha família. Eu não tinha tantas informações. E foi aí que eu comecei a criar minha árvore genealógica mesmo. Comecei a buscar documentação, eu comecei a ir atrás da história da minha família. E eu descobri que, na verdade, é o meu trisavô. Essa é uma história muito engraçada, que se vocês quiserem um dia eu conto aqui e mostro como eu cheguei até ele, mas é o meu trisavô, quem é o espanhol, né, nascido na Espanha, e que foi pro Brasil. No caso, acaba que eu não tenho direito, porque a lei são para filhos e netos. Porém, a filha do meu trisavô, né, a minha bisavó, que nasceu no Brasil, perante o Código Civil da Espanha, ela é considerada espanhola de origem. Então, acaba que, ao invés de eu ser trineta, eu sou bisneta de espanhola. Porém, ainda não consigo, não tenho o direito à cidadania. Mas a gente sobe uma geração. O meu pai se torna neto ao invés de bisneto. E por uma junção disso, né, pela lei da memória democrática, que permite filhos e netos,
e pela junção com o Código Civil, onde eles consideram que filho do espanhol, mesmo que nascido em outro país, ele é espanhol de origem. Então, por essa combinação de fatores, foi onde eu conversei com meu pai e expliquei a história pra ele. Falei, olha, você poderia, por favor, tirar a sua cidadania? Porque ele tirando, eu consigo por ele. A gente, claro, poderia tirar também através da minha avó, mas ela, né, ela tá bem de idade, ela tá bem mal de saúde, então se a gente conseguir dar entrada sem precisar, né, deslocar ela até São Paulo, que é um processo cansativo, é muito melhor. Então a gente decidiu fazer o processo com o meu pai e o meu processo atrelado ao do meu pai. Então, né, filhos maiores de quem está tirando, né, estava tirando a cidadania pela lei da memória democrática são vinculados aos seus pais, né? Corri atrás de toda a documentação. E assim, durante esse processo de pesquisa, o meu vínculo com a Espanha cresceu ainda mais, porque eu tive que pesquisar muita história, eu tive que ir atrás de muita documentação. E nesse processo, acabou se tornando um vínculo muito afetivo pra mim. O que eu também já tinha com a Itália, acabou se tornando, tendo esse sentimento com a Espanha também. Então isso pesou também no meu sentimento de vir pra Espanha, de me reconectar, e eu acabei me apaixonando ainda mais pelo país. Eu sou apaixonada pela Espanha, eu amo viver aqui. Então foi por isso que eu escolhi a Espanha. Eu não vou entrar tanto no detalhe desse processo da cidadania. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo detalhando sobre isso. Comenta aqui, me fala se vocês querem que eu traga. Eu amo falar sobre isso. Eu amo falar sobre árvore genealógica. Eu já fiz árvore genealógica para pessoas da minha família, meus amigos, meu namorado. Eu faço árvore genealógica de todo mundo, porque eu amo pesquisar. Então, se vocês quiserem saber mais, me conta aqui que eu trago esse vídeo pra vocês detalhadamente e mostro ali como eu faço a árvore, como eu fui atrás de documentação, tá? Bom, a partir disso, consegui achar ali toda a documentação, fizemos todo o trâmite para dar entrada, né, no processo da cidadania e fomos até São Paulo. Porém, nesse meio tempo, a gente já sabia que a cidadania ela pode levar anos aí para sair, então tá demorando muito, tem processos desde agosto de 2023 parados. Então, não é uma opção também eu aguardar essa cidadania sair para vir para Espanha. Fomos, então, para o meu plano paralelo, que é vir com o visto mesmo. Isso também foi muito estudo, foi sentar no computador. Eu falo que eu parei a minha vida desde março de 2025, assim, fevereiro, março, foi onde, assim, eu parei a minha vida. Eu tinha um plano, eu tinha um foco, e eu ia me dedicar exclusivamente a ele. Foi quando, assim, eu acordava, trabalhava, e a partir do momento que dava o meu horário de trabalho, eu iniciava as pesquisas, eu iniciava estudos e eu ia até de madrugada. Então eu tava dormindo coisa de 5, 6 horas por noite, porque eu estava nessa jornada de estudar, de entender leis, porque eu queria fazer sozinha, até onde eu pudesse fazer sozinha, que foi o que aconteceu. Então, eu abdiquei muito da minha vida, mas eu não me arrependo, né? Então, assim, parei academia, que era algo, né, que eu não gosto, mas eu fazia. Parei academia, quase não saía, a não ser se fossem datas comemorativas. Parei de ir nos eventos que eu, né, gostava muito de ir. Não estava muito presente online mais, nem mesmo saindo de casa, assim. Mas porque eu tinha esse propósito maior. E muitas pessoas não sabiam disso. Eu só falava que eu não podia, que eu não tinha dinheiro. Que também era uma verdade, porque eu precisava guardar o máximo de dinheiro possível, né? E foi onde eu realmente mergulhei nesse assunto e falei, eu vou fazer dar certo. E eu fiz dar certo. Então, eu estudei muito as leis. Em maio, entrou uma nova lei em vigor aqui na Espanha, então eu precisava, enfim, absorver tudo que eu podia nesse tempo para que quando ela entrasse em vigor, eu já entrasse com o processo da maneira correta. Então, assim, eu consumi muito vídeo, eu consumi muita informação, só que muitas dessas informações ainda faziam referência à lei que estava em vigor no momento. Então, não tínhamos tantas informações concretas sobre a nova lei que entrava em vigor em maio. A partir disso, eu comecei a reunir documentação, comecei a ver qual o estudo que fazia mais sentido para mim. Eu optei por fazer um FP aqui, que é uma formação profissional, que é equivalente a um técnico do Brasil, mas aqui eles têm níveis de ensinos técnicos e ele é um ensino de grado superior. Então, ele te dá uma formação, já te permite trabalhar, ter cargos um pouco melhores.
E eu escolhi isso porque foi o que fez mais sentido pra mim. Eu senti que os master, né, porque a minha segunda opção era fazer um master, um mestrado aqui, não casou muito comigo, mas novamente isso vai muito de perfil, isso vai muito do que você busca. Eu estava buscando uma coisa mais objetiva, mais prática e que me agregasse na área que eu trabalho hoje em dia, porque como eu migrei um pouco de área, saí da civil e tô mais na área de tecnologia, eu queria continuar me aperfeiçoando nessa área. E o técnico, ele traz justamente o aprendizado, o que eu preciso para me desenvolver no meu próprio trabalho. Então, não saí, né, respondendo já alguma das perguntas, não saí do meu emprego. Eu continuo no meu emprego atual, continuo trabalhando no home office, trabalho no horário do Brasil e trabalho daqui e tem funcionado, tá? Mas foi por esse motivo que eu escolhi fazer no UFP. Eu consegui uma bolsa e a partir dali eu inicio ali todo o meu processo de aplicação para o visto. Visto de estudos, no caso. No mesmo dia que eu fui fazer a minha cita, né, que eu fui ao consulado da Espanha em São Paulo para fazer a minha cita da cidadania, eu também dei entrada no processo de visto. Então eu fiz tudo no mesmo dia, então assim, minha vida estava um turbilhão de emoções. Mas, graças a Deus, deu certo. O meu visto demorou em torno de 30 dias, um pouco mais se a gente for considerar o dia que eu mandei o e-mail pedindo a cita, mas foi um processo bem rápido, foi um processo relativamente tranquilo. Obviamente vai ter um vídeo dedicado a isso pra mostrar pra vocês, documentos e tudo mais. Mas foi um processo muito tranquilo, assim, você levando toda a documentação, ele é um visto fácil, assim, de se obter. Eu optei por fazer no Brasil, porque você gasta menos com traduções, você tem um prazo um pouco mais tranquilo, então, e quando você vem pra Espanha, você já está com tudo certo, porque quando você chega aqui, você tem mais 1 milhão de trâmites pra fazer. Então, eu não queria correr o risco de chegar aqui e de não conseguir fazer as coisas a tempo. Conseguir citas na estrangeiria da Espanha, na estrangeiria ou na polícia, é muito difícil, é muito demorado, ou você precisa pagar. Tem uma máfia de citas aqui, ou você precisa pagar. E eu também não queria correr o risco de precisar pagar uma cita e talvez não conseguir. Então eu decidi vir com o processo todo certinho, tudo pronto, e chegar aqui e só continuar com os trâmites que precisam ser feitos aqui. Bom, eu já falei demais, mas é basicamente isso, essa foi a minha trajetória. Eu gravei todo o meu processo. Então, desde o início ali da minha ida ao consulado, documentações, preenchimento de documentações, eu tenho gravado, eu aprendi muito, fui muito ajudada, mas eu também tenho ajudado muitas pessoas e senti que eu tinha esse propósito de criar esse canal. Criar um canal, na verdade, sempre foi algo que eu quis. Eu tinha pensado em algo mais voltado pra viagem, mas eu senti que esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Meu objetivo é ajudar mais pessoas e trazer todo o trâmite aqui, principalmente pra ajudar vocês a fazerem os processos sozinhos. Então, eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais da minha trajetória. Eu prometo que os próximos vídeos vão ajudar vocês, não vai ser tão introdutório. E eu tenho o objetivo de trazer 1 ou 2 vídeos na semana, conforme a minha rotina me permitir, porque a minha rotina é bem puxada. Mas eu quero que esse canal permaneça ativo, que ajude muitas e muitas pessoas. Então, se você gostou, se você assistiu o vídeo até aqui, dá um like, se inscreve nesse canal, que eu prometo que vocês não vão se arrepender. Eu prometo que eu vou trazer informações valiosas e que vai ajudar muito vocês. E também quero que vocês deixem dicas, se vocês tiverem dúvidas, vídeos que vocês querem ver, saber mais, pode deixar aqui nos comentários, porque eu vou ler tudo, eu vou anotar. Na medida, né, que eu souber do assunto, na medida que eu puder ajudar vocês, eu vou trazer esse vídeo pra vocês e eu vou ajudar com tudo que eu puder. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem aqui, me acompanhem e não deixem de se inscrever, não deixem de curtir. Um beijo e até o próximo vídeo.